Olá, esse é o podcast Energia do Futuro. Eu sou Melissa Fernandes e estamos aqui hoje nesse episódio com o deputado Hugo Leal. Deputado, muito obrigada por topar nosso convite. Para a gente começar essa conversa, para aquecer, queria perguntar para o senhor sobre o Fórum Líderes em Energia. É um fórum tradicional do setor. Qual a importância desses eventos para os debates do mercado e das autoridades? Eu acho interessante, é importante você ter eventos que não sejam só das relações institucionais e que você possa trazer aqui o executivo, o legislativo e eventualmente até o próprio judiciário para fazer esse debate, para poder interagir com o próprio segmento, com o setor, com todos os setores de energia. Eu acho que aqui eu falo que aqui pode ser uma câmara de compensação, porque aqui as pessoas conversam um pouco mais à vontade, tem algumas, até saem propostas, ideias que nascem desses fóruns. Então eu sou um entusiasta, né? Parabenizo a Domínio, parabenizo a Marcela, todos que envolvidos, e quando posso, não tenha dúvida, estarei presente, porque também a gente é uma excelente área de aprendizado. Deputada, a gente estava conversando agora há pouco sobre esses assuntos que surgem dos fóruns, né? E o senhor falou que está com essa ideia de trazer um assunto super relevante para o setor, que é do sistema, da sobrecarga do sistema. O senhor pode comentar um pouquinho sobre isso? Então, isso já não é nenhuma novidade. Esse debate tem sido cada vez mais presente, né, no país, porque a chamada sobrecarga do sistema, nós tivemos uma ocorrência, aí, uma ruptura de sistema, salvo engano, foi em 2023, final de 2023, no sistema no Nordeste, exatamente por causa da capacidade de geração de energias, as chamadas energias renováveis, e isso, obviamente, causa um desequilíbrio no sistema. E agora, recentemente, o Operador Nacional do Sistema fez uma manifestação dizendo que o sistema estaria comprometido, poderia causar uma sobrecarga nos próximos 5 anos. O que eu fiz foi uma sugestão via Comissão de Minas e Energia para poder levar a essa comissão e ali ficar mais claro, de uma forma mais nítida, né, qual é a visão da ONS, ou seja, do Operador Nacional do Sistema, qual é a visão da ANEEL, né, Agência Nacional de Energia Elétrica, precisa ter esse entendimento, do próprio Ministério das Minas e Energia, né, que hoje o secretário é o Gentil Nogueira, um excelente profissional, e também da EPE, da Empresa de Planejamento Energético. Nós precisamos entender o que é válido para dentro do sistema. O que significa, o que pode causar sobrecarga. Como nós vamos incentivar as políticas públicas de energias renováveis, como as energias eólica, energia solar, e que isso cause uma serenidade, ou seja, uma coisa mais racional para o sistema elétrico. Então não tenha dúvida, não é uma coisa impedindo a outra. E eu fiz essa sugestão e eu fui demandado por várias entidades, várias associações, da Solar, a Eólica, outras de energias renováveis, querendo participar dessa audiência. Eu falei, não, o desejo de fazer essa audiência é para ouvir os órgãos públicos. Então, o Ministério, a agência, o ONS e a EPE. E ali, eu acho que eles vão ter a oportunidade, depois podemos fazer perguntas, de explicar o que está acontecendo, o que é o risco da sobrecarga no sistema. Onde entram as energias renováveis, tão importantes as energias renováveis, onde entra a constância do sistema, onde entra, né, essa questão que tem que ser um fornecimento contínuo. E isso é a grande preocupação. E como é que está sendo feito isso hoje? Como é que está sendo essa discussão? Em que momentos você vai poder utilizar a energia solar, que obviamente durante o dia ela tem uma geração muito grande, ela capacidade de entrada no sistema é muito forte, e à noite não tem entrada, por óbvio. Como é que você compensa isso? Como é que você distribui essa energia em outros períodos que não sejam os períodos de pico, né? Pico de energia que 6 horas, 7 horas, que é o horário que as pessoas estão se movimentando, voltando para suas casas e tudo mais. Então, como é que você regula isso? Isso é uma preocupação, né? Parece, né, para as pessoas, para o cidadão comum, que isso aí não tem muito a ver comigo. Tem a ver com você. Sim. Tem muito a ver com você, porque a falta de energia, na hora que falha, serve para todo mundo. Sim. É o que eu costumo dizer com relação à energia elétrica. A energia elétrica, a boa energia, a boa prestação de serviços pelas distribuidoras
é não faltar energia, né? O segundo é a regularidade e a qualidade da energia. E se houver queda, se houver falta, a rapidez com que ela retorna. Então, é o padrão nacional, padrão de consumidor para a questão da distribuição da energia. Óbvio, você quer uma energia barata, você quer uma energia justa, você já pode buscar uma energia limpa, mas como o sistema acolhe isso? Sim, o senhor trouxe um ponto interessante, que é trazer o consumidor para essa discussão. Óbvio, pô. Inclusive, a solução para essa questão do curtailment, dos cortes de geração, passa ali também por uma possível aumento na tarifação da energia. Como que o senhor avalia essas medidas? E aí eu adiciono outra pergunta a respeito do grupo de trabalho que foi montado no Ministério de Minas e Energia. Sim. O senhor pode avaliar um pouco? Então, assim, eu acho que o grupo de trabalho foi montado exatamente por causa dessa dificuldade. A gente quer o resultado do grupo de trabalho. Nós estamos até compensando ali para quando vocês tiverem um resultado mais prático, para a gente poder trazer, para poder levar para o ambiente da Câmara, que é um ambiente mais democrático, nós temos visões de todo o país, né? Então a gente está desejoso de que esse grupo de trabalho seja sério para poder levar as soluções, as alternativas, dar uma satisfação para a sociedade. Não é só uma entrevista coletiva, é uma audiência pública. Eu acho que faz toda a diferença, até para ser contestado, para ser questionado, para ser ponderado por outros parlamentares que também conhecem o sistema. Então eu acho que isso é ponto pacífico. Sim. Agora, o consumidor, ele é a estrela principal, porque se não tem consumidor, não tem distribuição, não tem por que fazer geração. E você pode dividir o consumidor, nós estamos falando do consumidor industrial, comercial, o residencial, né? E como é que ele faz? Ele também quer gerar a energia dele, ele também quer investir nas placas solares, a energia solar. Como é que você equilibra esse mercado? O mercado que era um mercado até então padronizado ali, não era tão demandado, mas nos últimos 3 anos ele cresceu mais de 500%. E isso desequilibra o sistema. Então, sem tirar o direito do consumidor de poder gerar a sua própria energia, que é a lógica do sistema, o sistema positivo da energia solar, como é que você faz essa entrada? O primeiro passo foi pegar quem são as distribuidoras ou os órgãos, as entidades que montaram para a produção de energia solar só para a distribuição do sistema, ou seja, eles montaram estruturas próprias para a geração de solar e a aferição dentro do sistema, e a entrada no sistema. Então, esse volume é que acabou desequilibrando o próprio mercado. Sim. E aí o consumidor pode ser afetado, porque você vai estabelecer uma diretriz, não vou chamar de punição, mas uma restrição nessa geração, para esses grandes produtores de energia solar, as empresas que estão investindo nisso, acaba afetando o pequeno, a geração doméstica, a geração residencial. Então é uma preocupação que a gente tem. Mas não resta dúvida que o consumidor tem que ser o protagonista dessa discussão. E volta um outro tema, que às vezes é pouco discutido, é o que a gente chama, que eu chamo do embutido da energia elétrica, né? O que é o que faz mais mal na energia elétrica, chama CDE, é a Conta de Desenvolvimento Energético, que hoje chega a quase 40 bilhões de reais. Isso é uma forma de tributação, isso é uma forma de onerar a sua conta de energia, isso é uma forma de desequilibrar também o próprio sistema. O que está ali dentro da CDE? Esse é um tema que a gente tem debatido com profundidade, a gente quer evitar ao máximo, porque a CDE virou uma espécie de casa, coração de mãe. Sempre cabe mais um subsídio, e até quando o sistema consegue suportar isso? Porque a gente tem que lembrar ao nosso consumidor, aquele que está ali preocupado com a sua conta de energia, que quanto maior a CDE, maior o custo da energia. Então vamos dividir o que é geração, o que é transmissão e o que é distribuição na sua conta de energia. E o que impacta CDE e tributos. Nós já fizemos essa conta aí. Se você tem uma conta de 100, 45% é tributo ou CDE. Não pode ser um sistema sustentável uma cobrança dessa. Ou seja,
consumidor está pagando isso. E é isso que a gente tem que evitar, é isso que a gente tem que trabalhar para poder colocar um sistema mais equilibrado. O senhor enxerga a expectativa desse assunto ser tratado no Congresso ainda nesse ano? Eu não tenho nenhuma dúvida, esse assunto será tratado no Congresso, tanto sobre o ponto de vista da sobrecarga do sistema, porque ele é uma linha de discussão, porque a gente tem que se preocupar com isso, tem que preocupar não só com hoje, geração, a luz está aqui, está funcionando, mas com daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, tem que fazer essa projeção. E isso impacta também na CDE, isso impacta no financiamento de outras fontes. Isso é natural, cada um vai ter que trabalhar dentro da sua linha, né? Eu acho que isso é inevitável, é um debate que será inevitável. Eu acho que esse ano, eu costumo brincar que o ano ímpar é o ano limpo. Então, como não tem eleições, o debate vai ser aprofundado sobre temas. E esse é um tema que eu não tenho nenhuma dúvida, não vai ser só da Comissão de Minas e Energia, vai ser um tema também para plenário. Congresso de modo geral. Exatamente, plenário, Câmara e Senado. Pois é, deputado, aí tratando de matérias legislativas mesmo, o Ministério está preparando aí uma reforma do setor elétrico. O ministro Alexandre Silveira tem comentado que possivelmente em 60 dias vai sair uma MP que vai trazer medidas estruturantes para o setor. Aí são vários questionamentos que eu trago para o senhor, porque primeiro é a respeito do conteúdo dessa reforma. Como que o senhor avalia, o que o senhor acha que há espaço para colocar dentro da reforma? E aí, e também uma questão em relação institucional mesmo. O senhor acha que existe o espaço na agenda legislativa desse ano para fazer via MP, que exige um rito mais longo dentro do Congresso? Como que o senhor está enxergando o horizonte dessa proposta? Primeiro, é dizer que o ministro, né, obviamente somos do mesmo partido, mas não por isso, ele é um ministro dos últimos anos aí que ele tem uma sensibilidade, uma visão política importante para o setor. Ele é uma pessoa que foi parlamentar, foi deputado federal, foi colega dele, foi senador, então ele tem sensibilidade, entende a visão política e estratégica. Obviamente, aí vai demandar uma série de outros atributos. A questão da reestruturação do setor elétrico, para variar, não é nenhuma novidade no Congresso Nacional. Nós tivemos aí recente um debate imenso, ainda o ministro que também tinha muita sensibilidade política, visão, que foi Fernando Coelho, também foi deputado federal, e hoje é deputado federal. Nós tínhamos lá o 414, PL 414, que falava grande reforma do sistema elétrico. Assim, eu tenho um pouco de receio de falar de grandes reformas do setor elétrico. Eu acho que a gente tem que fazer reformas por parte, né? Derrubar todo o sistema, começar tudo de novo. Eu acho que isso aí não é o ideal. Eu acho que ele vai ter pontos, acho que caberia sim, perfeitamente dentro de uma medida provisória, fazer a negociação antes, né, com o Congresso, com as comissões, tanto de infraestrutura no Senado, quanto de Minas e Energia na Câmara, de pontos que são convergentes. Acho que aí é natural. E todo mundo sabe que o que o governo deseja, quando o governo encaminha uma medida provisória, que é o poder que ele tem de colocar uma medida que já tenha vigor, que entre em vigor de imediato, que tenha esse poder, quando ele coloca uma medida provisória, sabe que é uma coisa como ela entra e a outra é como ela vai sair, porque vai passar pela Câmara, vai passar pelas comissões, vai passar pelo debate. A tramitação dela é até um pouco mais célere, mas preocupa porque eu acho que se fizer um trabalho prévio, se o ambiente congressual, tanto Câmara quanto Senado, estiver preparado, tiver pontos de consenso, fica mais fácil de aprovar. Sim. Temos pontos de consenso? Sim. O sistema elétrico precisa desses pontos, precisa desse consenso para poder avançar, especialmente na questão da regulação, na questão da distribuição. Eu acho que vai ter que ter esse avanço. E aí um outro ator também importante, apesar de ser um auxiliar do Poder Legislativo, o próprio TCU, né, que hoje passou a participar desses debates, passou a ter uma visão também mais crítica, mais de controle também nessas operações quando dizem de poder público e também consumidor. Então, acho que esse papel que que o Congresso pode desempenhar, tem que estar absolutamente alinhado, né, com o ministro Alexandre Silveira. E eu não tenho nenhuma dúvida, porque ele tem cacife para isso, ele tem condições de fazer isso, porque é uma pessoa que saiu de dentro das casas congressuais. Deputado,
Se o senhor fosse fazer, o senhor escrevendo esse texto hoje, quais pontos o senhor atacaria? Olha, eu vou repetir, assim, eu tenho muito receio de falar de grande reforma do sistema elétrico, mas eu acho que um dos pontos que tem que estruturar é a questão das entradas no sistema. Eu acho que esse é um ponto fundamental, e esse ponto pode ser trabalhado com a regulação da própria ANEEL. Acho que é fato isso, fato. Vamos saber o que cada um pode fazer, o que é a política pública e o que é a regulação de mercado. E isso introduzir na questão da distribuição. Vou dar um outro exemplo. Demorou muito, quase 5 anos, para produzir um decreto de possibilidade de renovação das futuras concessões de energia elétrica. O decreto ficou bom, eu fiz algumas colaborações, sugestões. Eu acho que esse é um ambiente que está mais ou menos estruturado, ou seja, o ambiente da distribuição. E agora eu pergunto, como é que está o ambiente da transmissão, né? Com a saída da Petrobras, da saída da Eletrobras, como é que hoje o ambiente está favorecido, o ambiente está mais complexo? Assim, essa questão da Eletrobras, é interessante que ao vender o seu capital, né, a terceirizar o seu capital ali, o que ela é primor, ou seja, o objetivo principal dela está fazendo bem. O problema é que ela tem compromissos dentro dos sistemas que não eram nem do próprio sistema de transmissão, que é a responsabilidade da Eletrobras, e aí, obviamente, você indo para um pouquinho mais atrás, o sistema de geração. Na geração, é aí que eu estou dizendo, na geração, o que é considerado geração? Na geração que eu falo, que hoje a maior parte da nossa energia é uma energia que vem das hidrelétricas. Aí sim, o tratamento de todas as outras fontes, seja renovável ou não, tinham que vir nessa definição do conceito da geração. Eu acho que se a gente fizer esse tratamento, a gente vai entender a dimensão e o tamanho da geração, e aí como é que ele vai entrar no sistema retilíneo ali da transmissão, e aí a distribuição ficaria efetivamente como tem que ser feito. O que eu mexeria no sistema da transmissão? E eu introduziria no sistema da distribuição os estados e municípios. Por que eu falo isso? Mas isso vai dar uma complexidade. Mas não. Eu introduzo ele, não estou dizendo que a responsabilidade na fiscalização da distribuição tem que ser de estados e municípios. Mas você veja, nós estamos tratando de uma regulação federal, ou seja, a concessão de serviço público de distribuição de energia é uma concessão federal. Quem faz é o governo federal e quem fiscaliza é a ANEEL. Só que a ANEEL não tem um escritório em nenhum estado. Quem fiscaliza? Quem fiscaliza é quem está recebendo o serviço. Quem fiscaliza é o município, quem fiscaliza é o estado, que pode compensar, que pode ajudar. Eu não falo só o poder de fiscalização, o poder de troca, de sintonia, e aí, num ponto de vista de participação efetiva nesses contratos. Vou dar um exemplo que é uma situação chamada sistema resiliente, não fala nem rede resiliente. Por quê? É uma discussão, às vezes, infindável. Vou dar um exemplo do município de São Paulo. Quem é responsável pela poda de árvore que passa pela rede elétrica? É o município que tem que podar a árvore. Sim, mas se o município tem que fazer a poda, mas para poder fazer a poda tem que receber a autorização da concessionária. Você vê que pode ser um ponto simples, sim, mas isso, como a regulação é federal, eu tenho que dar satisfação para o governo federal e para a agência federal, a discussão com o município ela fica num liame, num ponto cinzento que acaba incomodando. E aí atrapalha assim, a falta de energia ali para aquela comunidade ou para aquela região. Atrapalha a prestação do serviço. Acaba incomodando até o próprio sistema como todo, até a própria questão da geração. Sim, isso é preocupante. Então, se você cuidar desses detalhes, eu acho que o sistema elétrico absorve essa capacidade. Os novos entrantes terão que ser recepcionados na função da linha da geração. Pronto, vamos entender qual é o tamanho da geração que eu preciso e como é que hoje o nosso sistema de transmissão está com capacidade de fazer essa transmissão como um todo. Agora, se cada um entrar do jeito que quiser, é por isso que a gente está desorganizado. Só isso. Eu acho que não é uma grande reforma, é apenas ajustes para poder organizar um sistema que, fundamentalmente, como sistema, tem que funcionar desse jeito. Sim, o senhor tocou em um ponto que também é muito discutido, que é a questão da atuação das agências reguladoras, né? E aí,
no ano passado, surgiu uma proposta para poder alterar o funcionamento das agências e trazer mais participação do Congresso, especificamente da Câmara dos Deputados, no processo. Qual a avaliação que o senhor faz, primeiro, do projeto, dessa ideia de trazer o Congresso para esse papel? Sim. E outra é o desempenho das agências mesmo, como que o senhor tem avaliado? Olha só, eu não sou a favor de trazer mais esse papel do Congresso. O Congresso já tem um papel nas agências. Primeiro que é o Senado que aprova os nomes. Mas você poderia estender, levar os nomes também para a Câmara, nomes dos diretores. O Congresso já exerce esse papel. A gente pode fazer, eu posso te convocar, posso chamar a agência. Talvez a gente estenda a convocação não só para ministro, mas para os diretores de agência. Eu acho que aí é um ajuste também muito, muito fino aqui na questão do trabalho do Congresso. Nenhuma legislação vai me autorizar a ampliar ou diminuir a minha participação e a minha fiscalização. O papel do legislador não é só fazer a legislação, é fiscalizar a execução das políticas públicas. Sim, então, sim. Eu não me sinto em nenhum momento desconfortável, impedido de exercer esse papel. Todas as vezes que você quer que acionar a agência, a gente aciona a agência. Se tiver que modificar a legislação, a obrigação é minha também. Então, não vejo assim, não acho que esse é uma grande solução. Eu acho que o que nós temos que fazer, no caso da distribuição de energia elétrica, é ampliar a participação dos entes públicos, estados e municípios. Ampliar, que eu digo, dar condições nos convênios, estabelecer isso no próximos contratos de concessão, na renovação das concessões, estabelecer a participação efetiva de estados e municípios para poder colaborar, não só para fiscalizar, mas para poder colaborar. É isso que funciona. Hoje já funciona, por exemplo, a agência, a ANEEL, tem convênios com vários estados para poder fiscalizar a distribuição de energia. Sim. Mas com convênios herméticos, que a ANEEL que manda fazer espécie, não pode ter iniciativa. Poxa, sem iniciativa você não vai conseguir entender, não vai conseguir entender a dinâmica desse trabalho. Então, eu acho que o papel das agências, e eles estão ainda em fase, as agências têm um pouco mais de 20 anos, eles estão em fase ainda de amadurecimento. Então, a gente vai ter que conviver com isso. E aí sim, o único ponto que eu acho que pode ser interessante, não só ficar no Senado a escolha dos nomes, mas indicação para o Senado e depois a Câmara poderia referendar. Isso não é nenhuma novidade. Vou dar um exemplo. Quando os órgãos, quando são escolhidos os ministros do Tribunal de Contas da União, que tem 3 da Câmara e 3 do Senado, os 3 da Câmara têm que obrigatoriamente para passar no Senado e os 3 do Senado obrigatoriamente passam pela Câmara. São, entre aspas, homologados. Então, acho que isso pode ser um ponto a ser discutido, debatido, não mexeria com nenhum princípio constitucional. Acho que o máximo que a gente poderia fazer isso para poder colaborar e aí levar pessoas que tenham qualificação, conhecimento e que possam contribuir com o sistema, no caso, falando do sistema de energia elétrica, ou outro também, de petróleo, que seja, telecomunicações, possam colaborar e aí definir por perfil, e não só por indicação do nome ou indicação política. Sim. Tratando um pouco, última questão, caminhando para o final já, da questão das interferências políticas. Sim. Nas agências reguladoras, o senhor enxerga que o formato de indicação, como o senhor está comentando aqui agora, poderia passar por uma mudança, poderia melhorar? Sim. Como que o senhor avalia esse processo? Por isso que eu estou dizendo, eu acho que isso tem que ser uma coisa um pouco mais, ampliar um pouco mais o critério. Uhum. Poderia começar pela discussão dos nomes na Câmara, depois para o Senado uma lista tríplice, eu não sei, eu acho que a gente poderia aprimorar para poder as escolhas recaírem não por peso da indicação política, uhum. mas por peso do currículo, do conhecimento, da relação com o mercado. É isso. Porque nenhum instrumento, nenhum diretor de agência, nenhum presidente da República, que seja, vai ficar à parte da fiscalização que o Congresso vai exercer, da fiscalização que o Ministério Público. Não existe isso, ninguém vai trabalhar à parte. É só a gente poder fazer o enquadramento. Quanto mais compromisso esse diretor tiver com
com a política pública, com a visão de mercado e tudo mais, e não ficar capturado nem pela iniciativa privada e muito menos pelo poder público, seja pelo governo, seja pelo Congresso. É isso que não está. O equilíbrio das agências é um triângulo, né? Onde você tem o poder concedente, a iniciativa privada e o usuário, o consumidor, quem que seja, o governo que for, da prestação de serviços. Tem que ter esse tríade, tem que estar equilibrado. Eu acho que se puder aprimorar nessa questão dos dados, da fiscalização dos nomes, eu acho que talvez isso seria o máximo que a gente poderia avançar. O que a gente precisa é fortalecer cada vez mais as agências, e é isso que está faltando. Está faltando, por exemplo, orçamento público para as agências. Sim. Se elas arrecadam, então a parcela desse orçamento tem que ser direcionada para elas, para fortalecer, porque senão, se você quiser tirar a autonomia de alguém, é só você tirar os recursos, aí a pessoa não vai ter autonomia. Existe uma proposta nesse sentido sim, também. Nós estamos trabalhando nisso também. Essa é uma proposta que a gente tende a apoiar e eu acho que também pode repercutir positivamente lá no Congresso. Ótimo. Deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui. Eu agradeço quem assistiu o episódio. Até a próxima.